Fala pessoal, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 28 de setembro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na Devinvest. Vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado, falar sobre o Bovespa, que no dia de hoje surpreendeu, subindo aí 1,19% na sessão, apresentando aí uma boa alta e também uma nova tentativa de fundo. A gente vai comentar no detalhe aí sobre isso no gráfico do Bovespa. Vamos falar também de mini índice, mini dólar, Petro Vale, as recomendações swing trade e alguns ativos que foram solicitados aí nos comentários do fechamento de ontem, tá legal? Tinham mais de 30 ativos, aí eu dei uma cortada, e é claro que senão vai ficar gigantesca essa análise, então eu trouxe 15 aí para vocês, tá bom? Antes de tudo, peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Se você não for inscrito, fica aqui o meu convite para que você se inscreva. E nos comentários, mais uma vez, vocês já sabem, tudo bem que se der muito ativo a gente vai acabar cortando um pouquinho, mas a chance de você ser atendido aí é muito grande. Principalmente se você for um membro aqui do canal. Vou comentar aí sobre isso depois da vinheta, tá bom? Então, rodando a vinheta nesse momento, você aproveita aí o tempinho para deixar o seu joinha. Bora lá. Então vamos lá, pessoal. Para você que pulou a vinheta, não esquece do seu joinha, por gentileza. E aqui vai uma novidade, pessoal. Uma novidade não tão novidade, né? Eu tinha comentado aí com vocês sobre o Seja Membro aqui do canal e finalmente aqui estreamos, tá? Esse Seja Membro. Então, vocês têm aí 3 possibilidades de membro aqui no canal a partir de agora. O primeiro deles aí é o DV Comunidade, tá bom? Custo aí de R$ 4,99. Vocês vão ter aí acesso aos emojizinhos, vão ter acesso aí exclusivo, vão ter preferência nos pedidos de análise, tanto aqui dos comentários da análise de fechamento, quanto no chat ao vivo durante as lives, tanto na sala de ações quanto na sala de mini índice. E aí a prioridade, né, como eu estava mencionando aí para vocês. E na frente do nome de vocês sempre vai aparecer o íconezinho aí com o tempo de membro de vocês, tá? Então, assim que você fizer o seu membro, você vai começar com essa setinha verde aí. O segundo nível aqui é o DV Análises. Neste nível você vai ter aí disponível o radar da semana. Inclusive esse final de semana a gente já vai ter aí um radar da semana disponível para vocês. Teremos também o que esperar do Ibovespa para o mês seguinte, no caso o que esperar para o Ibovespa para o mês de outubro. Então neste final de semana também teremos esse vídeo. E 2 vídeos educacionais sobre investimentos por mês. Então a cada aí 15 dias pelo menos você vai ter aí um vídeo educacional sobre investimentos e algumas enquetes exclusivas aí durante as lives também para os membros. E o último, DV Completo, que vai ter acesso tanto a DV Análises quanto DV Comunidade, tá? O DV Completo, então, engloba também, além de tudo que eu já falei, a análise especial, toda quarta-feira. No caso, eu produzi uma hoje sobre a Vale, então se você tiver interesse aí em assistir, tá disponível aqui no canal. Até amanhã para quem ainda não é membro, tá? Para vocês que são novos aqui no canal, irem se familiarizando aí com esse conteúdo que já existia aqui, tá? Então, gravei uma análise especial da Vale, perdão, falando sobre o gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, tá bom? Então, tem tudo lá, quais são as nossas avaliações sobre todos esses prazos operacionais. Levei algumas estatísticas sobre Vale também lá, então tá bem interessante esse vídeo. Dá uma conferida depois da análise de fechamento aqui. Teremos também a oportunidades da semana, era um vídeo aí que era em conjunto com o radar da semana, então a gente falava ali sobre os índices, os setores e também as possíveis oportunidades. Nós separamos esse vídeo em 2, então primeiro vai ficar só os índices, só os setores e vão ter um outro vídeo falando sobre as oportunidades para aquela semana. Então esse vídeo estará aqui no DV Completo e por fim aí o acesso ao acervo da sala de aulas de todas as sextas-feiras aqui que a gente realiza aqui dentro do canal. O histórico de todas essas aulas vai estar disponível aí para quem for membro do DV Completo, tá legal? Então esse último nível aí por R$ 39,99, menos do que uma pizza aí na maioria das cidades que nos acompanham, beleza? Esses são os níveis aqui. Então já temos aí uma análise especial e aí no finalzinho
nesse final de semana teremos radar da semana, o que esperar para o Ibovespa, oportunidades da semana também. E já estão disponíveis as aulas aí para quem é membro, beleza? Vamos lá então, dando sequência aqui agora para a nossa análise de fechamento. Falando do Ibovespa, no dia de hoje fechando em alta de 1,23%, um dia aí gerando uma sinalização de alta, voltando para cima dessa região de fundo anterior aqui, respeitando então como suporte a faixa dos 114.429 pontos. Teve uma outra configuração, né, um outro desenho aqui, um outro padrão, como vocês quiserem chamar, que eu trouxe aqui. Eu tentei esconder, mas os outros dois gráficos, agora que eu vi, estão entregando aí. Então já vou pôr aqui na tela para vocês, tá? Exibir estudos. Também aí podemos estar dentro aqui de um alagamento, tá? No Ibovespa. Como respeitou aqui essa região, a gente pode estar aí dentro deste movimento. Vocês já perceberam, o Ibov está bem travado mesmo, tenta ganhar níveis importantes, tenta perder níveis importantes, mas sempre retorna aqui para o eixo, tá? Então, é possível que a gente tenha aí alguma tentativa do Ibovespa em direção a 116 mil pontos, ou aí, e se passar, né, dos 116.300, 116.600, poder aí, quem sabe, buscar novamente aí a parte de cima desse alargamento aqui, tá legal? Então, eu vou manter ele aqui por enquanto, até que ele seja perdido, seja aqui para baixo ou de repente lá para cima, rompendo tudo, tá? Mas por enquanto estamos dentro desse carinha aí, tá bom? Então, realmente bem indefinido aqui o Ibovespa. Pode acontecer, Kaique, de só realmente ter alguma tentativa aqui depois devolver tudo? Pode sim, tá? Se a gente olhar puramente a análise técnica, vou até esconder aqui novamente esses estudos. A gente pode ainda ter alguma tentativa de repique em direção às médias e uma nova sinalização de topo descendente por aqui, tá bom? Falando agora do mini índice, na sessão de hoje, alta de 1,25% até o momento. Expectativa aí, com essa sinalização de fundo que vem sendo apresentada, de poder testar aí os 117.300, tá? 117 a 117.300. Gráfico de 60 minutos, tivemos um movimento aqui bem relevante, testamos a região de resistência de lateralização anterior e a região dos 116.500. Portanto, uma sinalização de baixa aqui amanhã pode aumentar a possibilidade de vir buscar a média móvel aí de 3 períodos, nos 115.800, mas ainda ficaria de olho para uma sinalização de compra acima desse nível de preço. Tá? Se já abrir num gap de baixa aqui em cima do suporte, um sinal de alta aí em cima, seja pelo gráfico de 5 ou de 10 minutos, também chamaria a atenção aí, tá bom? Para uma possibilidade de compra. E se abrir dando sequência no movimento de alta, só toma cuidado aí para não exigir tanto do alvo, que pode em algum momento começar a corrigir aí, tá? Então, se fosse para abrir já no movimento de alta, eu particularmente gostaria que fosse num gap de alta. Aí a gente poderia ter uma correção de início e a possibilidade de um movimento maior no decorrer do pregão, tá? Ficar de olho aí então nessas possibilidades. Falando do dólar, na sessão de hoje, o dólar aí um pouquinho mais estável, 0,12 de queda, chegou a subir aqui 0,55, chegou a cair aí 0,53, mas o fato é que o dólar vem fechando aí de maneira mais estável e respeitando a região da média móvel de 200 períodos. Acabei de tirar o ajuste aí. A gente pode ter alguma correção aqui de curto prazo no dólar depois dessa estilingada aí que foi apresentada. Por exemplo, tentando buscar a região da média. Mas falando do intraday, a gente tem aqui uma correção mais fraca sendo apresentada. Até agora não teve a tentativa de fundo, né? Teve aqui no início, mas depois não teve mais, ó, só máximas descendentes aqui sendo apresentadas. Então a gente pode ter aí, de repente, o dólar escorregando um pouquinho mais e indo buscar ali a média do diário que eu mencionei. Então poderia aí, se escorregar mesmo, de fato, buscar os 4.985. Então, se vocês conseguirem pegar a venda, de repente, perdendo 5,36 aí, um fechamento mais forte aqui, a chance de esticar é maior. Portanto, de repente, poxa, entrei com 2 contratos, consigo fazer uma parcial no meio do caminho, o outro eu tentaria forçar a barra assim, tentando pegar algo mais para baixo, tá? Do contrário, se já abrir aí gerando sinal de alta, fechando acima da média, aí sim reforça então o viés positivo de dar continuidade naquele movimento do gráfico diário. E aí a gente vai ter resistência no 5,070 até 5,080, mas com a possibilidade de continuidade neste movimento. E aí, de fato, o foco seria ainda na compra por conta ainda da tendência de alta que ainda vem sendo apresentada. Lembrando que a partir das 8h45 da manhã, todos os dias, o Dalton está ao vivo aqui no canal com vocês, falando sobre mini índice e mini dólar. Falando aqui agora do DI futuro, pessoal, no dia de hoje aí por enquanto queda de 0,23, mas chegou a apresentar alta de 1,27, indo lá na região dos 11,070. Então, realmente aí o DI futuro está querendo vir buscar a região da média móvel lá do mensal, tá?
Tá um pouquinho esticado aqui no gráfico diário, a gente pode ter alguma lateralização, alguma correção aqui, no movimento de baixa, mas ainda com uma expectativa de uma nova sinalização positiva na sequência, tentando pegar a continuidade desse movimento. Então poderia ser algo aqui mais tranquilinho aqui, tá, essa queda. E aí, de fato, não poderia devolver muito, né, para ainda manter essa expectativa altista aqui, falando de médio prazo, tá. Mas uma possibilidade de correção no curtíssimo prazo ainda aqui, o DI, então com uma possibilidade ainda de continuidade. Lembrando que o mensal já gerou essa sinalização de fundo aqui, né, então a gente pode sim aí no mês que vem ter uma nova sinalização aqui, uma nova superação de máximo, tá bom? E aí tem a média nos 11.389 e a região de fundo nos 11.585. Falando agora de Petrobras, na sessão de hoje aí, leve queda de 0,2%, Petro aí então basicamente estável, tivemos aqui uma aspiração de máxima do candle de alta aqui, então fica uma expectativa de nova aspiração de máxima aí na próxima sessão, tentando dar continuidade aqui no movimento de alta. Comentei ali na sala ao vivo hoje, né, que para quem estava mantendo o stop aí pela tendência, ou seja, o stop era aqui antes, abaixo dessa lateralização, é possível já voltar aqui o stop, já subir, perdão, o stop para a região dos 33,45 agora. Se voltasse para perder essa região de fundo, aqui anularia aí a tendência de alta de curto prazo na Petrobras. Por hora, então, a resistência seria realmente aí a máxima histórica nos R$ 34,71. Falando da Vale aqui na sessão de hoje, 1,52% de alta. A Vale que está dentro de um repique aqui no curto prazo, ainda com a possibilidade de gerar novo sinal de baixa aí na sequência, seja essa semana, não, pode ser essa semana, né, no caso amanhã, uma possibilidade de um sinal negativo aqui, mas seria mais interessante aí na próxima semana, tá, lá na terça ou quarta-feira, um novo sinalzinho de topo por aqui, abaixo dos 67, 67,10, para abrir uma possibilidade de venda aí de swing trade. Para quem tiver comprado, stop abaixo do fundo, 65,30, tá, seria a região aqui do stop. Perdeu esse nível de preço aí, confirma o pivô de baixa e reforça a expectativa mais negativa. Para quem quiser saber mais aí sobre Vale, seja no gráfico semanal, gráfico mensal, gráfico quadrimestral ou gráfico anual, é só correr lá na análise especial, que está aqui no canal, já está gravada, vai ficar disponível aí até amanhã para todo mundo, depois fecha só para os membros, você consegue aí visualizar tudo o que eu falei sobre a Vale e também as estatísticas sobre o gráfico mensal. Falei de algumas estatísticas de 5 anos, de 10 anos e de 20 anos aí para Vale, tá bom? Falando aqui agora das recomendações de swing trade, começando aí por MRV3, que na sessão de hoje fechou em alta de 2,9%, papel aí apresentando uma sinalização de alta por aqui, portanto recomendamos aqui uma compra contra a tendência, tá? Contra a tendência, uma compra então mais arrojada aqui, tentando pegar aí um movimento em direção à média, então, ou seja, um retorno de 1,5 aí, dado o risco na operação, tá? Reforço, contra a tendência aqui, tentando pegar algo mais pontual aqui em MRV3. Continuamos vendidos aqui em TOTS 3, que na sessão de hoje subiu 1,3%, mas continua dentro deste movimento aqui mais lateral, tá? Então continuamos vendidos aí na operação. Já temos aqui basicamente 5 sessões dentro desse movimento mais lateral, então enquanto não vier testar média, ou seja, acionar também o nosso stop, continuamos vendidos na expectativa de continuidade do movimento de baixa. E também aqui em São Martinho, nós continuamos. Opa, deixa eu só. 39. Isso. Continuamos vendidos aqui, apesar da alta aí de 1,76%, fechando aqui levemente acima da média móvel, ameaçando uma tentativa de fundo aqui. Vamos ficar de olho aí para ver se não devolve aqui, gera uma nova sinalização negativa e dá sequência aí na nossa venda, semelhante ao que aconteceu com o Siri 3 da outra vez, né? A gente estava vendido aqui no papel, né? Aí tentou se recuperar aqui e voltou, né, a nosso favor. Então, basicamente, mantemos a posição aqui em São Martinho também, tentando pegar a continuidade aí desse movimento de baixa. E agora, atendendo aos pedidos de análise aqui, pessoal, começando então por Lojas Renner. No dia de hoje aí apresentando alta de 4%, gerando sinalização de alta por aqui, com a possibilidade aí de termos um repique em direção à média, nos R$ 14,20. Portanto, para quem abriu compra é contra a tendência e o stop vai ficar abaixo dos R$ 12,64. Repito, contra a tendência, tentando pegar algo até a média inicialmente, tá? Não forcem muito a barra aí, não, agora Lojas Renner vai subir até 16,50, não abro mão, esse é meu alvo. Tome cuidado, mais uma vez, é contra a tendência, os movimentos contra a tendência tendem a ser menores, tendem a ser mais fracos, olha só. Então, tomem esse cuidado, tá bom?
E para quem estava vendido aí, essa aspiração de máxima, com esse fechamento acima dessa máxima, é um sinalzinho de saída, lucro no bolso, tá? Coloquem aí lucro no bolso, não apostem para ver também. GGBR4, na sessão de hoje aqui, queda de 0,6%, tendência aqui de baixa, topos e fundos descendentes, houve aqui um recuo próximo à média e agora uma sinalização de topo, abrindo possibilidade de venda com stop acima desse topo, dos R$ 24,78, tentando pegar aí a continuidade do movimento de baixa. Para quem executou essa venda, stop ficaria lá em cima do topo mencionado e o alvo aqui na região dos R$ 23,53 inicialmente, e o segundo nos 23,28, mais próximo dessa região de fundos anteriores aqui. Segue num viés mais baixista aqui, GGBR4, falando de curto e médio prazo aí no papel. BR Foods, na sessão de hoje, apresentando alta de 0,99%, fechando na máxima aí do dia e caminhando em direção a seu nível de resistência ali na faixa dos R$ 10,50. Para quem tiver comprado aí, de repente comprou nessa reversão de topo aqui ou nessa outra reversão de topo aqui, tentaria buscar como alvo aí a região dos 10,50, tá legal? Bateu lá, gerou alguma sinalização de topo na região de resistência, daria para colocar o lucro no bolso aí, pular fora e ficar de olho aí numa nova tentativa de compra, num sinal de alta acima da média, tá? Ah, Kaique, então se vai até os 10,50, eu vou comprar essa aspiração de máxima aqui amanhã. Não recomendo isso. O movimento já vem sendo apresentado, então tá bacana só para quem já está comprado no papel. Eneve, na sessão de hoje, alta de 2,11%, um papel aí que vem apresentando uma tendência de baixa aqui, um tanto quanto fraca, tá? Apesar de estar dentro da tendência de baixa, respeitou até que bem aqui a região de fundo anterior, apesar de ter oscilado abaixo da mínima, respeitou bem, teve fechamento mais próximos aqui, e hoje apresentando um pouquinho mais de força. Me chama a atenção para compra somente acima dos 2,30, tá? Então, 12,30. Então, se tiver um sinal de alta acima desse nível de preço, acima dessa região de topo aqui, me chama mais atenção, tá legal? Ah, Kaique, não é um fundo duplo aí? Bom, para confirmar esse fundo duplo, precisa realmente aí voltar para cima dessa linha do pescoço, ou seja, voltar para cima dos R$ 12,43. Dado esse retorno para cima dessa região, a gente teria então como alvo aí, opa, deixa eu só ajustar aqui, tá errado ali. Deixa eu excluir, colocar de novo, perdão. Vamos lá. Agora sim. Teria aí como alvo inicial 12,91 e depois 100% deste movimento aqui para cima seria a região dos R$ 13,22, tá? Mas precisaria voltar para cima deste topo aí. Falando agora de CVCB3, na sessão de hoje alta de 7,3%, boa alta aqui na sessão. Até me perguntaram se, poxa, tem entrada aí de swing trade hoje nessa aspiração de máxima. Falei que a entrada não tinha, mas não via mal nenhum em continuar posicionado para quem já estava comprado, tá? Então o papel segue aí na tentativa de testar a região da média do semanal nos 2,70 e ainda buscar essa região de topo ali nos 2,80, tá? Então tá bacana realmente também só para quem já está dentro da operação, para quem já está comprado aí no papel. Por quê? Porque a relação risco-retorno aqui, se tivesse comprado superação de máxima, não seria interessante, né? 7,5% de stop para tentar buscar 5,5% de ganho aqui. É uma relação risco-retorno negativa, é menor do que 1 para 1. Então, sua taxa de acerto tem que ser muito alta aí para que você consiga ganhar dinheiro aqui nesse tipo de operação, tá? Então, por isso que eu não recomendei essa compra aí, tá? E aí, ficar de olho, bateu nesse nível de preço para quem está comprado no swing trade, é um lugar aí onde você pode sim realizar aí, o seu lucro. Falando agora de MELI34, Mercado Livre, na sessão de hoje 0,77% de alta, gerando o sinal de fundo aqui ontem em cima da média do semanal, hoje tentando dar continuidade, apesar da perda de mínima aqui, não anulou o fundo, tá? O mensal segue bonitinho aí na tentativa de continuidade aqui do pivôzinho de alta. O semanal também retornou forte, mas retornou na média e está tentando se segurar. Então, para quem tem interesse em compra aí, falando de médio prazo, aqui seria uma região onde você conseguiria colocar um stop pequeno, tentando pegar uma recuperação de gráfico semanal lá. Então você teria um stop pequeno aqui para tentar pegar uma relação risco-retorno bem relevante. Então aqui faria sentido a tentativa de compra aí, basicamente seria a superação de máxima de hoje. Opa, deixa eu tirar o imã aqui. Seria basicamente aí a superação de máxima de hoje, com stop ali abaixo do fundo, tá? Então seria um stop aí de 3,25%, e aí o alvo seria inicialmente 57,28, tentaria buscar um 2 para 1 aqui, e depois a região do topo lá, então seria uma parcial aqui, e depois buscar a região do topo, uma saída total ali no 59,53.
Falando agora de CCRO, na sessão de hoje aí apresentando uma alta de 2,64%, um papel aí que vinha dentro também de uma tendência de baixa, conseguiu aí apresentar um repique, tentou gerar nova sinalização de fundo, devolveu, gerou novo sinal de fundo por aqui, ainda respeitando esse dos 12,20. Mas tem resistência aí na região dos 12,90 até os R$ 13. É um nível importante de preço aqui. Portanto, eu só olharia para compra acima dessa região, um sinal de alta acima desse nível de preço aí me chamaria mais a atenção, tá? O mensal pode abrir uma sinalização de fundo ali no mês que vem, tá? Então, eu aguardaria, né, no caso, essa sinalização de fundo lá do mensal, seguido de uma correção no curto prazo e um sinalzinho positivo aí para eu tentar pegar esse início de movimento, tá bom? Então seria isso que eu faria aqui em CCRO. Para quem já tiver comprado, dá para deixar o stop abaixo dos 12,20. A ISB3 na sessão de hoje aí apresentando leve alta, 0,09% de alta, respeitando a região da média móvel aqui de 200 períodos. Depois de apresentar o sinal de fundo, reverteu, perdeu essa outra região de fundo também. Pode ainda buscar esse nível mais abaixo dos 10,78, 10,80 basicamente, mas esse nível de preço aqui, que no caso, perdão, da região da média, tende aí a segurar um pouquinho, tá? Eu aqui não me arriscaria numa tentativa de compra por aqui, tá? Não me arriscaria mesmo, porque a gente está num baita topaço aqui do semanal, bem feio mesmo essa semana. Olha só, uma única semana pegando aí 1, 2, 3, 4, quase 5 candles dentro de um movimento de alta. Tá? Então, assim, tá bem forte aqui esse movimento. Então, eu aguardaria aí algo mais relevante do papel, mostrando que realmente há uma recuperação, há pressão compradora, há compradores empurrando o preço aí para cima. Ou seja, olharia mais para compra acima dos 11,40. Falando agora de Caixa Seguridade, na sessão de hoje alta de 2,45%, papel aí depois de um baita candle de baixa ontem, hoje devolveu tudo, fechou acima da média móvel de 3 períodos, realmente aí mostrando que vai ser uma correção de gráfico semanal bem difícil, tá? Bem difícil de levar. Então, para quem tiver vendido aí, vai ter que deixar um stop aí bem protegido, acima do topo provavelmente, para tentar pegar esse recuo aí até a média do semanal ali, nos 10,80, tá? Ah, então, Kaique, vou abrir uma compra aqui, já que esse recuo aí ou essa correção vai ser fraca, vai ser difícil. Eu tomaria cuidado, porque pode dar ruim aqui, tanto para quem quiser comprar, quanto para quem tiver vendido ou quiser vender, tá? Porque não vai subir, não vai cair, e aí isso é ruim para os dois lados. Não estou falando que vai ser isso que vai acontecer, tá? Mas, assim, dado o que já vem sendo apresentado, a maior expectativa seria essa, esse movimento mais travado. E aí a questão de movimentar o stop vai ser muito difícil, né? E aí a chance de você acabar movimentando o stop, sendo acionado e de repente anda um pouquinho a favor, é grande. Então, este seria um papel que eu não faria nada neste momento. No caso, eu só torceria para quê? Do lado de fora, né? Eu posso torcer, não tem problema. Eu torceria para ele caminhar em direção aos 10,80, porque aqui me chama atenção para compra. Na média, não me chama atenção para compra. Esse rompimento também não me chama atenção para compra, mas aqui embaixo me chamaria atenção para compra. Falando agora de Pomo 4, na sessão de hoje aí, a queda de 0,86%, se segurando na média aqui do semanal também, já gerou aqui a tentativa de fundo, hoje aí não teve nova superação de máxima, vamos ver se ganha força aqui nas próximas sessões. Tá lá em cima da média, tá? Tá em cima da média do semanal, uma correçãozinha aí de 3 para 4 semanas. Então, para quem está interessado em compra, tentando pegar aí uma valorização mais relevante falando de médio prazo, show de bola, é possível, se quiser aguardar de novo esse rompimento, stop aqui abaixo dessa mínima, abaixo ali dos, perdão, abaixo dos R$ 5,57 aí. Agora, Home 3, na sessão de hoje, aí, queda de 0,92%. É um papel que segue aqui dentro de um movimento de baixa, a favor da sua tendência de baixa. Tem espaço para continuar esse movimento, sim. Se a gente olhar para o gráfico mensal, tem espaço aí para buscar os 10,90. Portanto, para quem tiver comprado em Home 3, tome cuidado. O viés é negativo, a possibilidade é de continuidade deste movimento nas próximas sessões, tá legal? Voltou aqui para cima da média, não conseguiu se segurar aqui para gerar um novo sinal de fundo, pelo contrário, devolveu, foi tudo. Então tomem cuidado aí, o papel realmente está dentro desse viés negativo em direção aos 10,90. XPBR31 na sessão de hoje alta de 4,32%, o papel que depois dessa lateralização aqui fez esse rompimento todo aí e agora está tentando apresentar um novo repique. A região dos 118,50 até os R$ 120 aí é um nível de resistência. Bateu lá, gerou sinal de topo, pode sim
armar uma nova movimentação negativa e confirmar um possível novo pivô de baixa aqui, tá? Então, tomar esse cuidado aí. Apesar de estar mais próximo aqui da média do mensal, tá? Ainda teria espaço para buscar os 105,80, por exemplo. Ou seja, teria espaço aí para o papel vir até essa região de fundos anteriores aqui do diário, tá? Então, seria realmente aí bem interessante uma possibilidade de venda aqui, porque teria uma boa relação risco-retorno, dependendo do tamanho do stop que, caso deixe, né, seja apresentado ali em cima. Agora, Redditor, na sessão de hoje, aí, alta de 0,08%, basicamente no 0 a 0, segue dentro do movimento de baixa, a favor da tendência de baixa aqui do curto prazo, do médio prazo. No longo prazo, está praticamente devolvendo todo o movimento de alta anterior. Vamos ver se já devolveu todos os níveis de geração aqui também. Tá em cima aqui agora, olha só, tá exatamente em cima do último nível de retração, tá? Ali nos 24,93. Tá um pouco esticado da média. Para quem tiver um perfil arrojado aí, essa aspiração de máxima aqui amanhã abre possibilidade de compra, tá? Tem esse suporte aí da Fibo, tentando pegar aí um repique em direção à média, nos 26,80. O stop vai ficar abaixo da mínima, é claro, nos R$ 24,45. Lembrando, é uma operação contra a tendência, então recomendaria colocar menos capital. E por fim, pessoal, Taesa na sessão de hoje aí alta de 0,47%. O papel ainda segue dentro do movimento de baixa, não furou o fundo anterior aqui. Pode tentar ameaçar nova sinalização de fundo ascendente aqui, mas não me chama atenção para compra, tá? Poxa, o papel foi lá em cima, conseguiu fechar acima dos 35,10, mas não conseguiu confirmar um fundo, um pivô, e aí devolveu, foi tudo. Então, assim, a chance de também ficar travado por aqui, Taesa, é grande, tá, a partir de agora. Então, eu continuo olhando para compra somente um sinal de fundo, que seria um sinal de alta, acima dos R$ 35,10, tá bom? Essa seria a minha recomendação aí para Taesa. Do contrário, também, se tiver um repique fraco aqui nos 34,70 e gerar sinal negativo por aqui, daria para tentar aí arriscar uma vendinha, dado o topo do semanal e o movimento de baixa do mensal que vem sendo apresentado. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que tenha sido útil aí de alguma forma. Não esqueçam do joinha de vocês nesse vídeo e também aí de aproveitar ali o Seja Membro aqui do canal e todos os novos conteúdos que serão disponibilizados no decorrer aí dos próximos dias, tá bom? E assim por diante aí, tá? Então, agradeço aí pela atenção de todos. A gente retorna aqui amanhã às 8h45 da manhã na sala ao vivo aí com o Dalton e às 9h45 da manhã comigo na sala de ações. Beleza? Um abraço e até mais.